Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao 8, será a perícope que estaremos meditando nessa noite. Nós estaremos mais especificamente meditando no versículo 6, 7 e 8. Mas nós leremos do 3 ao 8. Todos acharam? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós rendemos graças ao Senhor uma vez mais nesta noite, com muito temor e tremor em nosso coração, nós clamamos a Ti. Pedimos ao Senhor, com toda a humildade no nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua através da Sua poderosa palavra, que o Senhor nos ajude a viver vidas santas, que é a Sua vontade. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração nessa noite, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo, mediante a pregação da Tua palavra, possa trabalhar eficazmente nos corações dos ouvintes da mensagem de Deus. E que, ao ouvirem a Santa Palavra, sejam tocados, transformados, sejam vivificados, e que o Teu nome seja glorificado acima de tudo. Esse é o nosso humilde desejo, o nosso humilde pedido, que Te oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos caminhando para o desfecho final destas ministrações que temos feito e Deus tem nos edificado. Eu, pelo menos particularmente, fui muito edificado com todo o estudo que trouxemos nesses domingos. O tema que estamos tratando é imoral, quando a cultura normaliza o que Deus condena. E estamos tratando nesses domingos sobre a imoralidade sexual, um tema que é raramente pregado nos nossos dias.
pois é um tema confrontador. Nós, nesses últimos domingos, temos sido confrontados pela palavra de Deus. Os nossos pecados têm sido corrigidos pela palavra de Deus. As nossas mentes, nosso coração têm sido tocados pela Sagrada Escritura. E talvez alguns aqui saíram de domingos passados com seus corações dilacerados, mas também foram edificados. Porque a palavra de Deus, como ela mesma diz, é um martelo que esmiuça a penha. É um martelo firme, duro, que esmiuça o coração endurecido, para que esse coração, então, seja quebrantado diante de Deus. Um coração quebrantado diante de Deus é um coração que chega diante do Senhor arrependido, convicto do seu pecado e que foi confrontado pela Escritura, não por homens, e que, confrontado pela palavra de Deus, reconhece que é pecador e então confessa o seu pecado diante de Deus e deixa o seu pecado. Esse é o quebrantamento que nós esperamos com essas ministrações. Nós meditamos muito sobre a vontade de Deus e tem sido muito bom meditar sobre essas verdades. Mas é importante você entender, todos nós precisamos entender, que desde o princípio, Deus criou a intimidade sexual como algo santo, como algo bom, como algo agradável e como algo limitado. Você ouviu isso. A intimidade sexual foi criado por Deus com limites. A intimidade sexual foi dada para ser desfrutada exclusivamente dentro do matrimônio, do casamento. E ela é para ser desfrutada dentro do matrimônio como uma expressão de aliança, como uma expressão de amor, compromisso e de responsabilidade. A intimidade sexual nunca deve ser desfrutada como algo casual. A intimidade sexual nunca deve ser desfrutada como entretenimento. Nunca deve ser desfrutada como instrumento de prazer egoísta do eu. Quando o apóstolo Paulo chega ao versículo de número 6 do texto que nós acabamos de ler, ele não muda de assunto. O texto, para que você possa estar com ele vívido na sua mente. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O apóstolo Paulo, ele aqui no versículo 6, não está mudando o tema, ele não está mudando de assunto. Pelo contrário, ele aprofunda o que ele já vem dizendo desde o versículo de número 3, sobre a santificação que Deus exige. O apóstolo Paulo, ele não fala apenas a respeito do controle do próprio corpo.
mas também ele fala a respeito do corpo do outro. Por isso, Paulo afirma com clareza no versículo 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Aqui, a imoralidade sexual é tratada como algo mais sério do que um pecado meramente pessoal. A imoralidade é apresentada como defraudação, como opressão, como engano. Desde o versículo 3, Paulo deixou claro que a santificação não é opcional na vida do cristão, mas é a vontade expressa de Deus na Sagrada Escritura. O versículo 3, volte seus olhos para o versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O apóstolo Paulo começa a aplicar essa vontade de Deus às áreas concretas da vida do ser humano, da vida daqueles que creram em Cristo Jesus. O versículo 3, a aplicação prática que o apóstolo Paulo traz no versículo 3 é a abstenção da imoralidade sexual. Ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Paulo afirma que a vontade de Deus é a santificação do crente. E essa santificação se expressa de modo claro na separação de toda prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. A imoralidade sexual, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza para fornicação, a palavra porneia, inclui todo o uso do sexo fora do casamento entre um homem e uma mulher. O crente, salvo pela graça de Deus, é chamado a viver de forma distinta, diferente do mundo, honrando a Deus também no corpo, guardando o seu corpo. O versículo 4, olhe para o versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui Paulo ensina que cada cristão deve controlar o seu próprio vaso. Vaso aqui é uma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo para falar do corpo humano. Então, o cristão deve controlar o próprio corpo em santidade e honra ao Senhor. Ou seja, não ser dominado pelos impulsos carnais. O corpo não pertence mais ao pecado, mas a Deus. O domínio próprio é fruto da nova vida com Cristo. Então, se você é um cristão, você deve evidenciar este fruto do domínio próprio. E esse fruto do domínio próprio é fruto desta nova vida em Cristo e da atuação do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo vai conduzindo esse crente a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida santa, segundo a vontade de Deus revelada. O versículo 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios
que não conhecem a Deus. Aqui nós aprendemos que devemos ser controlados por Deus e não viver governados pela paixão da concupiscência, mas que o Espírito Santo de Deus deve estar entronizado no nosso coração e que, ao vivermos governados pelas paixões desenfreadas, pela concupiscência, nós passamos a viver como aqueles que não conhecem a Deus. E Deus não se agrada disso. O apóstolo contrasta a vida cristã com a dos gentios, que não conhecem a Deus. Viver segundo paixões descontroladas caracteriza aqueles que permanecem em ignorância espiritual, que não conhecem a Deus. O cristão, por conhecer a Deus através da Sagrada Escritura, é chamado a uma vida guiada pela verdade, pela palavra de Deus. Não pelos desejos desordenados da carne, que foram corrompidos pelo pecado. Agora, no versículo 6, é o versículo que nós vamos começar a meditar até o 7 e o 8, Paulo amplia o horizonte. Paulo aqui começa a fazer as suas aplicações. E ele mostra que a imoralidade não termina no indivíduo. A imoralidade sempre transborda. A imoralidade sempre fere os outros. A imoralidade sempre produz injustiça, produz dano, e ela produz ruína espiritual. É isso que a imoralidade sexual faz. E é por isso que nós estamos trazendo essas mensagens como alerta para a igreja, para que você se desvencilhe dessas coisas. A santificação pessoal tem implicações na sua vida relacional, como você se relaciona com as pessoas, quando você busca uma vida de santificação e renúncia. Isso vai impactar os seus relacionamentos, vai impactar e ter implicações na sua vida comunitária, na igreja e na sua vida espiritual. É aqui que Paulo entra com peso. Paulo aqui, no versículo 6, se nos versículos anteriores Paulo havia começado chutando a porta com os dois pés, aqui o apóstolo Paulo arranca os umbrais da porta. Aqui o apóstolo Paulo entra com seriedade, com advertência solene. Paulo trata a intimidade sexual dos crentes com profunda seriedade. Ele trata esse tema com reverência, com temor de Deus. Paulo não trata com leviandade esse tema. Ele não trata o tema da sexualidade dos crentes com brincadeiras, com linguagem jocosa. E quando nós olhamos para a seriedade do apóstolo Paulo nesses versículos, isso faz um contraste com as abordagens superficiais e irreverentes, sem reverência nenhuma, promovidas por certos pregadores populares nas redes sociais. Pregadores que falam de casais, de família, talvez você já viu, mas falam com brincadeiras, com linguagem jocosa, sem reverência. Esse tema não é para ser tratado assim. Esse é um tema
que é para ser tratado com temor, com respeito. E quando esses homens fazem isso, tratam esse tema de forma leviana, eles distorcem o ensino bíblico e banalizam um tema tratado nas Escrituras como santo e solene. E fazem com que as pessoas olhem para um tema como esse, a sexualidade do cristão, a imoralidade sexual, como temas banais, quando não são. E aí nós entramos no nosso ponto 4 da nossa mensagem sobre a imoralidade, quando a cultura normaliza o que Deus condena. O nosso ponto 4, que é a ministração desta noite, eu coloquei o seguinte tema para a nossa meditação. A imoralidade é uma forma de opressão e engano. Para os irmãos que estão anotando, eu vou repetir. A imoralidade é uma forma de opressão e engano. Baseada na parte A do versículo de número 6. Volte seus olhos, por gentileza, novamente ao versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. O que Paulo está ensinando de fato? Qual é a intenção do apóstolo Paulo, a intenção autoral, ao escrever essas palavras no versículo de número 6? Paulo está revelando algo que a nossa cultura se recusa a admitir. O pecado sexual nunca é neutro. Ele não diz, o apóstolo Paulo, ele não diz apenas, não peque. Ele não é genérico. Ele começa a entrar agora em suas aplicações de forma muito prática. Ele diz, não oprima, não defraude, não engane, não prejudique o seu irmão. Isso significa que na imoralidade sexual, alguém é sempre iludido. Na imoralidade sexual, alguém é sempre usado. Na imoralidade sexual, alguém é sempre ferido. Ferido espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. A imoralidade promete prazer, promete satisfação, mas na verdade ela entrega dor. A vida imoral é uma vida de dor, sofrimento, culpa, angústia e destruição. Por isso o apóstolo Paulo escreve o versículo 6, dizendo, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Aqui, a imoralidade sexual é tratada como algo mais sério do que o pecado pessoal. Ela é apresentada como defraudação, opressão e engano. As palavras usadas pelo apóstolo Paulo carregam uma forte carga moral. A palavra traduzida por João Ferreira de Almeida, o nosso tradutor da nossa Bíblia, que a palavra que ele utiliza no versículo 6, ninguém oprima. Ela pode ser traduzida também como ninguém defraude. É a defraudação. Ela carrega a ideia, oprimir e defraudar significa explorar alguém. É isso que significa essas palavras. Tirar vantagem sexual de alguém. Usar o outro para benefício próprio. Satisfazer desejos à custa
do dano espiritual do próximo. Isso é defraudação, é oprimir o irmão, segundo o apóstolo Paulo. A palavra enganar, que é utilizada, ninguém oprima ou engane, aponta para iludir, prometer o que não se pretende cumprir, esconder intenções reais. Alguns jovens desavisados chegam aqui na igreja com a intenção não de buscar a Deus. As suas intenções eles escondem. A intenção é buscar as menininhas da igreja. São esses aqui que o apóstolo Paulo está falando. Que iludem, que prometem o que não pretendem cumprir. Talvez alguns prometam até alianças. Esse aqui é o nosso futuro. É o nosso futuro. E levam as jovens lá no shopping, chegam na casa das alianças. Aqui é o nosso futuro. Quando, na verdade, o objetivo dele é outro. O objetivo dele é iludir. O objetivo dele é prometer aquilo que ele não vai cumprir. Ele está escondendo as suas reais intenções. A intenção dele é imoral. A intenção dele é suja. A intenção dele é enganar, é usar, é defraudar. Paulo não está falando aqui, quando ele utiliza a expressão ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Paulo não está falando de comércio financeiro, não é isso. Embora a palavra negócio possa incluir aspectos econômicos, mas Paulo está falando de relacionamentos. E relacionamentos marcados por desejo desordenado. O contexto da passagem, o contexto imediato da passagem é sexual, não é comercial. Então o negócio que o apóstolo Paulo está falando aqui, não engane o seu irmão em negócio algum, não engane na área sexual. Ou seja, quando alguém provoca desejo sem compromisso, quando usa o corpo para chamar atenção, quando instiga o pecado no outro, quando nós avaliamos isso com a ótica da cultura aí fora, isso é um acordo entre adultos. É isso que o mundo lá fora ensina. Mas quando nós olhamos para a Escritura trata isso como um pecado relacional grave. Não existe imoralidade sexual inocente. Não acredite nisso. A imoralidade sexual sempre deixa vítimas, ainda que vítimas silenciosas. A imoralidade sexual, ela fere. E aqui eu entro em alguns aspectos que são espinhosos. Agora eu vou começar a entrar nas aplicações práticas que nós necessitamos para nos sarar. Quando pessoas vivem juntas, sem casamento, ou seja, quando um homem e uma mulher passam a compartilhar intimidade sexual e vida conjugal
sem a aliança do casamento, eles estão, segundo as Escrituras, usufruindo de privilégios que Deus reservou exclusivamente para um pacto santo. Não se trata apenas de uma desordem social, não é isso, mas de uma rebelião espiritual. Pois o casamento foi instituído por Deus como o desfrute legítimo da união íntima entre um homem e uma mulher. Isso significa que Deus criou o casamento, o matrimônio, para que nós pudéssemos desfrutar da intimidade sexual. Fora do casamento, fora desta limitação, como eu falei já no início, o que se chama amor torna-se, biblicamente falando, desobediência, segundo a ótica da Sagrada Escritura. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 4, Hebreus 13, 4, vai estar escrito assim. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar a referência. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores, o apóstolo Paulo usa a palavra pornos, que deriva da palavra porneia, que é fornicação. Mas os fornicadores, os pornos, e aos adúlteros, Deus os julgará. O autor aos Hebreus ensina que o casamento deve ser honrado por todos. É isso que ele diz no versículo. Ele fala do leito sem mácula. O leito sem mácula aqui não é a cama. Algumas pessoas interpretam que você não pode dormir num hotel, numa viagem, porque ali aquele leito pode ter sido maculado pela prática da imoralidade sexual. Não é isso que o autor dos Hebreus está ensinando, não é isso. O leito sem mácula é o casamento, que é o leito sem mácula é a intimidade sexual que é santa, quando vivida dentro da aliança matrimonial. O sexo fora do casamento, seja qualquer espécie que for, é pecado e abominável a Deus. O sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento, é santo, é agradável a Deus. Ao mesmo tempo, o versículo de Hebreus adverte que Deus julgará severamente toda a prática sexual fora do casamento. Tanto a fornicação, a prática sexual daqueles que não são casados, quanto o adultério, a prática sexual fora do casamento para aqueles que são casados, mostrando que a santidade do matrimônio não é opcional. Não é uma opção que você pode escolher ou não, mas uma exigência do próprio Deus. A exigência de Deus é que o leito seja sem mácula, que seja santo,
que a prática sexual seja pura dentro do casamento. O texto une exortação e advertência. Honra para os que obedecem a Deus e praticam a relação sexual dentro do matrimônio, no casamento, e juízo para os que desprezam a ordem de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está trazendo aqui. E qual é a solução bíblica para essa situação? Quando pessoas vivem juntas sem casamento, tendo prática sexual sem serem casados. A Escritura, a palavra de Deus, não oferece ajustes paliativos para o pecado. Não. A Escritura, ela é taxativa quando falamos de pecado. A Escritura apresenta a seguinte solução: arrependimento e obediência à palavra de Deus. Essa é a solução. Você precisa reconhecer o pecado como pecado. Eu estou vivendo junto, tendo prática sexual, sem ser casado. Então você deve reconhecer que isso é pecado. Reconheça o pecado como pecado. É a primeira coisa que você deve fazer. O reconhecimento do pecado. Não é justificar a situação, não é isso. Mas concordar com Deus. É concordar com Deus. Senhor, eu reconheço. O Senhor está certo. O Senhor é o autor do matrimônio. O Senhor é quem criou a intimidade conjugal. E eu estou usando isso de forma leviana, fora do propósito do Senhor. O Senhor está certo e eu estou errado. Esse reconhecimento que você deve fazer, reconhecer o seu pecado. Viver junto, sem casamento, é imoralidade sexual. É o nosso tema. É o que nós estamos tratando há 4 domingos. Há 4 domingos. É o nosso tema. Ainda que a cultura normalize, apoie e aceite essa prática de um homem e uma mulher, sem serem casados, morarem juntos e terem relações sexuais como casados, sem serem casados, mesmo que o mundo normalize, apoie, crie leis ou aceite isso, a Sagrada Escritura diz que essa condição é pecado diante de Deus. E eu aqui, com muito temor, tremor e amor pela sua alma, preciso contar-lhe essa verdade. Eu não posso deixar que você saia daqui sem ouvir essas verdades. São importantes para o seu crescimento, para a sua vida, para a sua comunhão com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado tira a comunhão com Deus. O pecado impede as nossas orações. Você pensa que está sendo ouvido por Deus? Vivendo uma vida de pecado? Deus não está ouvindo. Deus não ouve pecadores. A única oração que Deus ouve de um pecador é quando ele se arrepende. É quando ele reconhece o seu pecado. É quando ele é quebrantado pela palavra de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Então ele deixa a prática pecaminosa
em obediência ao Senhor, para servir a Deus com liberdade. O apóstolo João, ele traz a solução. Ele diz, na primeira carta, o apóstolo João escreve na sua primeira carta, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está na prática pecaminosa, se você está cometendo pecados de imoralidade sexual, não prossiga. Não prossiga nisso. Arrependa-se. Confesse o pecado. Deixe o pecado. Você precisa interromper imediatamente a prática pecaminosa na sua vida. O arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento, mas é uma mudança concreta do coração. Isso envolve cessar a convivência íntima, parar com o pecado, ou regularizar a união conforme a ordem de Deus. É isso que você deve fazer. Se você entendeu, se você está nessa prática, você deve cessar com o pecado, cessar com a intimidade íntima. Ou então, regularize, case-se. Essa é a vontade de Deus. Para que você possa viver uma vida santa. Para que você possa desfrutar da intimidade sexual da forma como Deus estabeleceu para que você viva. Casais que vivem juntos há anos e têm filhos e chegaram na igreja. Como nós tratamos isso? Há também essa condição. A Escritura reconhece a gravidade do pecado, mas também aponta para um caminho de restauração. Nunca um caminho de abandono. Não é esse o objetivo da Escritura. Ou então um caminho de humilhação pública desnecessária. Não é isso. Para aqueles casais que não são casados, que vivem juntos há anos, e têm filhos e que chegaram aqui na igreja, o nosso aconselhamento é: reconheça a situação à luz da palavra de Deus. O tempo de convivência, a existência de filhos, ou a estabilidade familiar não transformam o erro, o pecado, em aceito por Deus. Não transforma. A relação precisa ser avaliada não pela ótica do mundo, mas pela ótica de Deus, que criou o matrimônio, que uniu vocês. Então você deve fazer essa avaliação pela revelação de Deus escrita, pela Escritura. Não pelas circunstâncias da convivência. Agora nós temos filhos. Agora nós temos uma estabilidade familiar. Não, não é isso. Deve ser feita a avaliação pela Escritura. O que a Escritura diz acerca deste pecado. É assim que nós avaliamos.
para que nós possamos ser moldados, transformados, conformados à palavra de Deus para parecermos com Cristo. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim a Escritura. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando nós olhamos para a nossa situação conjugal, segundo a ótica do nosso coração corrompido, nós estamos fazendo isso da forma errada. Porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana. E é por isso que o autor, o sábio em Provérbios, diz: há um caminho que ao homem parece direito. Parece direito, segundo o coração do homem, segundo a sociedade, um homem e uma mulher se ajuntarem sem ter matrimônio, sem ter o casamento e criarem uma família. Mas segundo a Escritura, o fim desses caminhos é morte. Não é bom, é ruim. Você precisa também entender, vocês que tiveram filhos nesta condição, tiveram filhos sem ser casados, na prática da imoralidade sexual, vocês precisam entender que os filhos não são o problema. Não, não são. Os filhos não são frutos do pecado. Mesmo os filhos que nasceram nessa condição em que seus pais estão. Mas os filhos são dons da graça comum de Deus. E devem ser protegidos. Os filhos devem ser amparados, devem ser resguardados pelo pai e pela mãe. A correção bíblica visa a organização do relacionamento dos pais. Não punir as crianças, não punir os filhos, não é isso. A Escritura diz, no Salmo 127, versículo 3, Salmo 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos que Deus te deu, mesmo nesta condição, são heranças do Senhor. Eles são o fruto do ventre, o seu galardão, é o seu prêmio que Deus concedeu pela sua graça comum que alcançou você, mesmo estando em uma condição de pecado. E você deve reconhecer isso. Deus foi gracioso com você. Deus foi bondoso com você. Deus foi longânimo com você. E está sendo mais bondoso ainda, trazendo essas verdades para que você desperte. Para que você deixe a condição de pecado, distanciamento de Deus, e passe então à condição de santo, de salvo, de obediente à palavra de Deus. Você precisa regularizar a união pelo casamento. Quando não há impedimento bíblico para isso, a solução correta é o casamento formal. Essa é a solução. O casamento formal, público e responsável. E isso não é legalismo. Não é. Como alguns têm dito aí na internet. Alguns têm combatido essa doutrina que eu tenho pregado nessas semanas e no dia de hoje. Mas, na verdade, o casamento é uma obediência simples ao mandamento de Deus. E isso deve ser feito com um acompanhamento pastoral. A igreja não deve agir com pressa carnal. A igreja, que sabe que tem irmãos no nosso meio que estão assim, não deve estar ali oprimindo eles. E aí, já casou? Vai casar quando? A igreja não tem essa função.
Não é para a igreja fazer isso. Porque esse casal, ou os casais que estão no nosso meio, vão ter o acompanhamento pastoral. É a função do pastor da igreja. E a igreja também não pode ver isso com permissividade pecaminosa. Tá bom, pode vir, fiquem do jeito que está. Não é assim que se tratam essas coisas. O casal deve ser discipulado, instruído e acompanhado, visando o arrependimento real e obediência sincera ao Senhor. Esse é o grande objetivo do acompanhamento pastoral. O acompanhamento pastoral deve ser feito como prescrito pelo autor aos Hebreus. No capítulo 13, versículo 17, o autor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus 13, 17. 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o acompanhamento pastoral é bíblico e deve ser observado pela igreja. A igreja também não deve normalizar o erro. Aqueles que estão chegando, a igreja estão nesta condição. Um casal que tem vida sexual ativa e não são casados. A igreja, quando esses casais chegam na igreja, ela não deve normalizar o pecado, não deve normalizar o erro. Embora haja paciência pastoral para cuidar dessas pessoas, desses irmãos que chegaram aqui nessa condição, não se deve tratar a situação como algo normal. Não é normal. A imoralidade sexual nunca é normal, nem aceitável, pois isso pode confundir o rebanho e enfraquecer o testemunho da igreja. Os jovens que estão aqui podem olhar para essa condição e falar, então eu também vou viver assim. Então a igreja não pode olhar para isso como isso fosse normal e aceitável. Não, não é. Deve ser corrigido, deve ser tratado pela palavra de Deus, com amor, com respeito, com zelo, se colocando no lugar do outro. É assim que se trata esses pecados que são tão pesados e que chegam no nosso meio. E é importante que você entenda, aos casais que estão nesta condição, que se uniram, têm relações sexuais, sem serem casados, estão desfrutando de algo que Deus constituiu somente para o matrimônio, somente para aqueles que foram casados. E você entendeu isso, entendeu o que é pecado, não é tarde para se arrepender. Não é tarde para obedecer a Deus. Obediência tardia ainda é obediência. Mesmo depois de anos vivendo assim, e você não sabia, agora você foi exposto pela palavra de Deus. Agora você deve obedecer à Escritura. Obedecer hoje ainda glorifica a Deus, mesmo se você já vive há anos assim. E regularizar a situação diante de Deus é obediência, é obedecer à vontade de Deus. É ser santo como Ele é santo. É ter a prática sexual santa. A graça não cancela a verdade. A graça, ela conduz o crente à submissão. Se submeta à vontade de Deus. Se você queria saber qual é a vontade de Deus, é a vossa santificação.
Para que você possa ser santo, se você está nessa condição, então você deve se casar. Para que você possa ter plena comunhão com Deus e com a igreja. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Provérbios, capítulo 28, 13, vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões, esse versículo é um versículo de ouro aqui na nossa igreja. É um versículo muito citado aqui na nossa igreja. Os irmãos já sabem de cor. O que encobre as suas transgressões, o seu pecado, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É importante que você entenda que Deus não negocia santidade. Ele nem ajusta a sua vontade à cultura. Ele não faz isso. O casamento é honrado por Deus e toda intimidade fora dessa aliança matrimonial é pecado. Ainda que socialmente aceita ou emocionalmente justificada. A igreja, é importante que você aprenda isso. A igreja não serve para confirmar escolhas erradas. Não, a igreja não é para isso. A igreja, ela existe para chamar pecadores ao arrependimento e à obediência a Deus. E é o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu estou convidando você. Eu estou chamando você ao arrependimento e à obediência ao Senhor. A graça de Deus não encobre a desordem. A graça de Deus nos conduz à correção, a corrigir. Onde há uma fé verdadeira, há uma fé genuína, bíblica, haverá submissão à palavra de Deus. Ainda que isso custe ajustes profundos na vida. A fé verdadeira conduz a isso. Como no casamento, ajuste da vida, há pessoas que estão vivendo juntas sem serem casadas, como o aconselhamento de jovens que ficam. O ficar hoje é muito popular. O jovem que fica com um, com outra, que tratam as pessoas como objeto. Um objeto de consumo emocional e moral, que banaliza a intimidade. Esses jovens que ficam com um e com o outro, eles estão treinando o coração para a imoralidade sexual, para a instabilidade no relacionamento conjugal. Esses jovens de hoje que estão ficando com um, com o outro, não terão casamentos sólidos, porque não aguentarão, porque passaram a sua juventude ficando com um, com outro, com um, com outro, e quando chegam no matrimônio, não duram 5 anos casados. Porque acostumaram seu coração com a imoralidade sexual. Ficar estimula desejos sem compromisso. Ficar enfraquece o domínio próprio e contraria o propósito de Deus. Jovem, Deus não chamou você para ficar com um e com o outro. Deus chamou você para esperar o tempo que Deus trará a sua eleita, o seu eleito. Eu costumo brincar aqui com os irmãos, toda panela tem a sua tampa. Não fique buscando tampas que não foram feitas para você. Deus vai trazer a mulher e o homem
que fará com que você viva feliz. Um casamento digno que glorifica a Deus. Na imoralidade, alguém sempre é usado, alguém sempre sai ferido, alguém sempre é tratado como um meio de desfrute sexual ilícito, não como a imagem de Deus, como devemos tratar uns aos outros. Você deve tratar a moça como imagem de Deus. Ela foi feita à imagem de Deus. Ela não foi feita para o seu desfrute. Para você abusar dela, ficar com ela alguns minutos e depois descartá-la. Da mesma forma, para com os meninos, para com os homens. Não. Nós devemos respeitar a imagem de Deus no homem. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E devemos respeitar isso. O pecado sexual transforma as pessoas em objetos. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. E quando o apóstolo Paulo fala, ele traz aqui, ninguém oprima ou engane o seu irmão. Quando estamos falando agora da igreja, dentro da igreja, como falamos de irmãos, o pecado se torna pior. Quando há essa prática entre irmãos, na igreja, jovens na igreja, ficando entre um e outro, colecionando alianças. Esse é um pecado muito mais pesado aos olhos de Deus. Tome cuidado com isso. Graças a Deus, não temos isso na nossa comunidade da fé. Deus tem vacinado os nossos jovens. Na Bíblia, irmão não é apenas uma forma educada de se referir ao outro. É uma realidade espiritual. Quando nós chamamos o outro de irmão, significa reconhecer que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando chamamos um ao outro de irmão, significa que essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho. Quando chamamos um ao outro de irmão, significa que essa pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo e que pertence à mesma família espiritual que você. Isso é ser irmão. Portanto, defraudar, explorar, tirar vantagem de um irmão, de uma irmã, não é apenas pecar contra uma regra moral, não é somente isso. É ferir alguém que pertence a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 8:12. 1 Coríntios 8:12, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pecando contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, usar um irmão para prazer, tentação ou desejo é espiritualmente pecar contra o próprio Cristo. A imoralidade deixa de ser algo privado e passa a ser um ataque direto à comunhão do corpo místico de Cristo. Não existe relacionamento imoral inocente. Não existe sensualidade sem vítima. Flertar, seduzir, provocar desejo sem compromisso. Um compromisso santo é enganar o coração do outro. Ficar, adulterar,
ver pornografia, sensualidade, conversas ambíguas, conversas com duplo sentido. Tudo isso oprime espiritualmente o próximo e não deve ser praticado pelo verdadeiro cristão. Quem vive assim não está apenas pecando contra si, mas contra o corpo de Cristo. E eu tenho um testemunho lamentável que aconteceu no início, quando eu tive os primeiros contatos com a fé cristã. Quando eu e a minha esposa ainda éramos jovens, na época estávamos noivos, e fomos convidados para participar de um congresso em uma denominação pentecostal. Quando nós chegamos ali, logo na entrada, nós fomos recepcionados pela esposa do pastor e pelos obreiros que estavam ali na portaria. E a esposa do pastor, muito solícita, muito carismática, começou a nos apresentar os obreiros, os irmãos que estavam ali na porta. E ela disse assim para mim, para minha esposa: este é o irmão Cícero. Este aqui é o irmão Carlinhos. E este é Paulo, o meu amante. Isso saiu da boca da esposa do pastor. E todos ali, que estavam ali, aqueles obreiros, todos riram. Aquilo foi dito num tom de brincadeira. Mas eu e a minha esposa, nós ficamos profundamente constrangidos e espantados. Nós nunca imaginamos que ao chegar na porta de uma igreja, sairia uma palavra imoral de uma mulher que se diz serva de Deus. E ficamos então espantados. Algo soou errado. Não era apenas uma piada infeliz. Era a banalização do adultério. Dita com leveza diante de jovens. À porta da igreja. Como se o pecado não tivesse peso. Como se o pecado não tivesse consequências. Mesmo assim, nós, de forma insensata, entramos e participamos do suposto culto. E olhando hoje à luz da Escritura, nós reconhecemos com temor e tremor diante de Deus que permanecemos mais de 10 anos debaixo de um ambiente espiritual adoecido. Porque aquele dia que nós chegamos ali, nós ficamos ali naquela denominação por 10 anos. Enganados. Onde o pecado era relativizado. O temor de Deus era diluído e a santidade era tratada como legalismo fútil, por regrinhas tolas, que não tem efeito algum de mudança na vida de um pecador. Lá era um verdadeiro trono de Satanás. É isso que aquele lugar era. Não por causa de um prédio, mas por causa da inversão moral tolerada no púlpito e na liderança. E refletida na esposa do pastor que nos recebeu na porta. Essa experiência nos ensina algo sério.
Quando o pecado é tratado com humor, o coração perde o temor. Quando líderes fazem brincadeiras daquilo que Deus condena, o povo aprende a chamar luz de trevas. E quando a santidade é abandonada, o nome de Deus é desonrado. O nome de Deus é blasfemado. E essa não é uma história para escandalizar você. É uma história para te alertar. Deus não nos chamou para a imundícia, como o apóstolo Paulo disse, mas para a santificação. E onde o pecado é normalizado, Cristo não é honrado. Ainda que tenha nome de igreja na fachada. Paulo derruba a desculpa moderna. Isso é só entre nós. Essa é a imoralidade que estamos praticando. É só entre nós. É só entre os obreiros que ficaram na porta. Paulo derruba isso. A imoralidade sempre envolve opressão do irmão. Sempre. Quando um crente flerta com o pecado, desperta desejos ilícitos, faz piadas sensuais, como essa suposta esposa de pastor fez, expõe o corpo de forma provocativa, ou se cala diante disso, esse crente não está apenas errado. Ele está pecando contra a família de Deus, a igreja. Por isso Paulo trata esse pecado com tanta seriedade. E é por isso que eu estou trazendo essa ministração com peso e seriedade que lhe é devida. Não é apenas imoralidade, é traição da fraternidade. É traição do corpo de Cristo. E é exatamente por isso que o apóstolo diz que o Senhor é vingador de todas essas coisas. Volte seus olhos para o versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Você já entendeu o que é. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Significa que a imoralidade provoca a justiça de Deus. Deus não é indiferente ao pecado, especialmente a imoralidade e a injustiça cometida contra os outros. Mesmo quando não há consequências imediatas, Deus julga no tempo certo, defendendo sua santidade e fazendo justiça contra toda desobediência deliberada. Não se trata aqui, quando o apóstolo Paulo fala que Deus, Senhor, é vingador de todas essas coisas, não se trata de vingança humana. Se trata do justo juízo de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30 ao 31, Hebreus 10, versículo 30 ao 31, está escrito assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso significa que Deus zela pela santidade do seu povo. E ele defende os seus filhos. Aqui Paulo eleva o tom e ele sai do campo da exortação pastoral
e entra no campo do juízo divino. Deus não é indiferente à imoralidade. Não. Ele se apresenta aqui como vingador. Isto é, Deus é um juiz justo. Ele é defensor dos oprimidos. Aqueles que foram oprimidos pela imoralidade sexual dos outros, Deus é defensor deles. Deus é vingador deles. Aquele que não deixa o pecado impune, esse é o justo juiz. Paulo lembra que isso não é novidade. Ele diz, como também antes já vô-lo dissemos, Deus é vingador dessas coisas, nós já alertamos vocês e testificamos isso. Ou seja, a igreja foi alertada anteriormente pelo apóstolo Paulo. E ignorar o alerta é desprezar a verdade conscientemente. Não ignore o alerta de Deus na sua vida. Não ignore isso. Eu tenho aplicações práticas para nossa conclusão nesse ponto. Deus é um Deus gracioso, mas a graça de Deus não elimina a sua justiça. Ele é um Deus justo. E isso deve fazer você tremer. Porque se ele é um Deus justo, ele vai punir o pecador. Isso deve trazer tremor ao nosso coração. O amor de Deus não cancela o seu caráter santo. Não é porque Deus é amor que ele vai fazer vistas grossas para o nosso pecado. Não. Ele é um Deus santo. Onde não há arrependimento, só resta a expectativa do juízo. É importante que você entenda isso. Deus, ele defende a dignidade dos que foram usados, explorados e feridos pela imoralidade sexual. Isso deve produzir temor, não pânico. Deve produzir arrependimento, não desespero no nosso coração. Devemos ter temor e arrependimento diante de Deus, quando somos expostos a essas verdades. O mesmo Deus que salva é o Deus que julga. E ignorar isso é criar um Deus falso, segundo o seu entendimento. O Deus da Escritura é um Deus que pune o pecador. Lembre-se disso. Quando nós criamos um Deus falso, nós estamos criando um Deus domesticado, moldado ao nosso bel prazer. E esse não é o Deus da Bíblia. Eu estou trazendo para você características do Deus da Sagrada Escritura. E a gente vai para o término, é o ponto 5, é os versículos 7 e 8, e a gente finaliza essa ministração. O versículo 7 e 8 vai dizer assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E aqui o nosso último ponto 5, eu coloquei o seguinte tema para a gente finalizar. A imoralidade é rejeição do chamado e desprezo ao próprio Deus. A imoralidade é rejeição do chamado e desprezo ao próprio Deus. E esse é um ponto bem curtinho. Paulo agora vai à raiz do problema. O verbo aqui, quando ele diz chamou,
aponta para a obra soberana de Deus na salvação. O chamado eficaz nunca conduz à impureza. O chamado de Deus, se Ele chamou você, é para santificação. Santificação não é um acessório da fé. A santificação é o propósito de Deus para a sua vida. É o seu chamado. Paulo conclui com uma afirmação devastadora. Ele diz, versículo 8, portanto, quem despreza isso, esse chamado à santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Rejeitar esse ensino que nós aprendemos aqui sobre a imoralidade sexual não é discordar do apóstolo Paulo. Não é discordar da série de estudos bíblicos sobre a imoralidade sexual. É desprezar o próprio Deus, pois essas verdades que foram pregadas aqui vieram dele. E mais, ele diz no versículo 8, finalzinho, que nos deu também o seu Espírito Santo. A presença do Espírito torna o pecado ainda mais sério. Pecar deliberadamente é entristecer o Espírito que habita no crente. Porque o Espírito agora está entronizado no nosso coração e somos o templo deste Espírito Santo maravilhoso. O apóstolo Paulo fala sobre essas verdades para nos alertar. Santidade não é opção para cristãos mais radicais. A santidade é para todo cristão. Não é questão de gosto cultural ou da geração. A geração passada dos puritanos era santa. Não. É para todo cristão. É questão de senhorio, de respeitar o senhorio de Cristo. Quem vive em imoralidade, e uma imoralidade contínua, precisa questionar se realmente respondeu ao chamado de Deus. Se você vive na prática da imoralidade, você precisa questionar se você é um verdadeiro cristão. Porque Deus não se agrada da imoralidade. Ele quer que você seja santo. E eu vou para a nossa conclusão e a gente finaliza. Não se trata de regras externas à vida sã, mas de aliança. Deus não chamou um povo para viver como o mundo, mas para refletir a sua santidade. Paulo nos conduziu por um caminho claro nesses versículos que nós meditamos. A imoralidade fere o próximo. A imoralidade atrai o juízo de Deus. A imoralidade nega o chamado e despreza o próprio Deus. Santificação não é perfeição imediata, porque nós estamos no processo de santificação. Mas é uma direção definida pelo próprio Deus. Onde há o Espírito Santo, a luta contra o pecado. Se você diz que é cheio do Espírito, então você vai lutar contra o pecado. Onde há o Espírito, há arrependimento. Se você é cheio do Espírito, então você é cheio de temor de Deus. Se você é cheio do Espírito, há transformação progressiva do seu caráter. Um caráter que era antes mundano, agora é um caráter segundo a vontade de Deus. A pergunta que eu deixo aqui não é: você frequenta a igreja? A pergunta final não é essa que eu vou deixar. A pergunta que eu vou deixar para sua meditação é: você leva Deus a sério no corpo que ele redimiu?
no corpo que ele regenerou? Você leva Deus a sério no seu corpo? Não brinque com aquilo que Cristo morreu para destruir. Não brinque com a imoralidade sexual. Não trate como leve o que Deus chama de grave. Hoje é dia de abandonar a imoralidade sexual. Decida hoje: eu abandonarei as práticas imorais. Confesse o seu pecado. Restaure o temor a Deus, se você o perdeu. Hoje é dia de viver de modo digno do chamado que você recebeu, se você é um cristão. E eu deixo as palavras do apóstolo Pedro, que disse, falando as palavras do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos por chegarmos ao término dessa série de estudos sobre a imoralidade sexual. Obrigado, Senhor, por nos expor a estas verdades. Essas verdades não foram meramente para nos ferir, foram para nos sarar, foram para nos curar, para abrir os nossos olhos, para que pudéssemos ver a nossa condição e então, movidos pelo Teu Espírito Santo, convencidos pelo Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, tivéssemos a oportunidade de nos arrepender. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos alertar e nos trazer estas verdades para que possamos viver vidas santas e agradáveis diante do Senhor. Que estas verdades desçam ao coração, conduzidas pelo Teu Espírito, e que elas criem raízes profundas, que elas estejam guardadas no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar as nossas vidas no eixo, a colocarmos as nossas vidas no centro da Tua vontade, que é a santificação. E que possamos viver para a glória do Teu nome. Esse é o nosso grande objetivo, o nosso pedido e a nossa oração que te fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus.